Morar sozinho não é fácil, eu sei disso, mas é necessário. E essa semana eu estava conversando com um amigo meu, lá do Rio de Janeiro, ele estava comentando que ele ia mudar, né, para uma nova casa e que ele estava nesse processo de procurar um lugar novo para morar, né. Ele morava com a família, né, a mãe, os irmãos, né, a mãe e o irmão, na verdade, né. E essa semana, né, que passou, a gente bateu um papo, né, sobre os desafios, né, de você procurar um lugar para morar, né, sobre o quanto isso era importante. E aí eu acabei refletindo um pouco, né, sobre os meus processos de mudança, né. Eu tive alguns processos de mudança. E aí eu queria conversar sobre isso, sabe? Registrar isso aqui também, né? Documentar, né, esses meus pensamentos, né? E falar um pouquinho, tô com a minha cola aqui, então vocês vão me ver olhando pra baixo de vez em quando. Eu lembro que quando eu saí de casa foi lá pra final de 2019, se bem não me engano. Final de 2019, início de 2020, né? Eu já tava com o Antônio, nós trabalhávamos a essa altura lá no Rio de Janeiro, como militares, né? Tínhamos uma vida confortável, mas não tínhamos o nosso próprio espaço. Eu morava com a minha mãe, a casa da minha mãe tinha acabado de ser reformada, né? Então eu tinha o meu quarto, né? No meu quarto tinha lá minha biblioteca, né? Minha cama, eu tinha meu espaço, ponto, né? Eu tinha o meu espaço, muito confortável, por sinal. Essa altura eu já tava com os meus 25 anos, eu acho, 25 para 26 anos, e eu ainda morava com a minha mãe, né? Apesar de já trabalhar alguns anos na Marinha como militar. Então eu tinha uma vida confortável financeiramente falando, eu poderia, né, arranjar um lugar para morar, né, sair da casa, né, dos meus pais. Mas não fiz isso. E aí, né, falando sobre a decisão, né, a ideia de sair da casa da minha mãe, né, aquela altura, veio por parte do Antônio, tá? O Antônio que falou, olha, a gente já mora com a tua mãe aí já tem uns 2 anos, né? 2 anos e pouco. Eu acho que tá na hora da gente ter um espaço pra gente, né? Eu acho que já tá na hora da gente pensar em um lugar que seja nosso, né? Um lugar em que a gente possa se sentir confortável, né? Um lugar em que a gente possa, enfim, né? Criar nossa rotina, comprar nossas coisinhas, né? E àquela altura eu meio que estranhei, né? Eu não queria, porque era uma decisão que eu não tinha parado pra pensar, né? Uma decisão que eu não queria tomar, na verdade, melhor dizendo, né? Porque, né, a gente se acostuma, né? A gente se acostuma a morar com a família. Eu sei que pra alguns não, né? Pra alguns, né, morar com a família pode ser um incômodo que, inclusive, o leve a tomar a decisão de sair. Mas no meu caso, não. No meu caso, eu tinha uma vida confortável e trabalhava, né? E, enfim, né? Chegava em casa, né? Tinha roupa lavada, né? A comida bem ou mal estava feita, né? E eu tinha o meu espaço, então, né? Por que sair, né? Mas esse incômodo veio do Antônio e ele meio que me pressionou, né? Eu confesso, né? Ele me colocou contra a parede e aí ele falou, olha, naquela época ele estava embarcado num navio, né? Ele fazia as viagens dele e acho que ele ia passar 1 mês fora, se eu bem não me engano. Ele ia pro sul do Brasil com o navio dele e eu não sei se de lá eles iam pro Uruguai, Paraguai, alguma coisa assim, embarcados. E ele falou assim, olha, eu vou passar 1 mês fora, mas esse 1 mês, se você não tiver decidido morar, eu vou sozinho, tá? Eu vou arranjar um lugar pra mim e vou morar sozinho. E a gente já tava junto há um tempo, então eu falei assim, caraca, me colocou contra a parede, vou ter que caçar um lugar. Então eu comecei a procurar um lugar, né? E eu lembro que naquela época eu tinha medo de sair, né? Sabe, aquele medo, aquela ansiedade, aquela empolgação também, mas mais medo e ansiedade do que outra coisa. Porque era uma decisão que eu nunca tinha tomado, né? Que eu nunca tinha assumido pra minha vida. Apesar de já estar ali bem com meus quase 25 para 26 anos. E eu comecei a procurar um lugar pra morar, né? A gente começou nessa onda, né, de Antônio longe, né? Eu já na capital, no Rio, né? No Rio de Janeiro. Então comecei a procurar um apartamento ali pelo centro, né? Nossa decisão de morar no centro também foi acertada, porque era perto do nosso trabalho, né? Era perto do 1º Distrito Naval, né?
era perto também da base naval do Rio de Janeiro, que era onde o Antônio servia, né? Então a gente decidiu alugar alguma coisa ali por perto. E aí eu comecei a procurar, né? E aí vem aquele misto, né? De ansiedade, aquele misto de medo, aquele misto de empolgação, né? Nossa, tô procurando um lugar pra morar, esse lugar vai ser meu. E eu lembro que eu visitei alguns quantos lugares, tá? Eu acho que eu visitei uns 4, 5 lugares por aí. Fiz visitas mesmo, né? Até que a gente conseguiu achar um lugar pra gente morar. E aí, sobre esse aspecto da decisão, né? Às vezes a gente precisa disso, né? A gente precisa, às vezes, de alguém que impulsione a gente, que empurre a gente, que pressione a gente, né? Nesse papel de morar. Eu sei que nem todo mundo quer morar sozinho, tá? Mas eu tô falando da minha experiência aqui e eu queria falar que morar sozinho muda a nossa vida, tá? Morar sozinho muda a nossa vida. E é extremamente importante, tá? Se você tá nesse momento agora de indecisão, pensando, né, em se mudar ou não, né? E você já tem ali uma certa folga financeira, né? Um certo conforto financeiro, né? Tô falando que você precisa ser rico, né? Ou você precisa ter muito dinheiro. Mas se você tem uma certa folga financeira, um certo conforto financeiro e já tá pensando em tomar essa decisão, fica o meu conselho, tome essa decisão, tá? Decida morar sozinho, porque morar sozinho transforma as nossas vidas, tá bom? E aí, uma segunda coisa que eu queria falar, que eu já até comecei a falar, foi dessa questão do conforto familiar, né? É confortável você morar com os pais, né? Com a mãe, com o pai, ou com algum familiar, né? É confortável porque no meu caso, né? Eu tinha roupa lavada, né? A comida tava ali sempre feita, porque minha mãe tava ali, né? No comando da casa, né? Eu trabalhava, né? Estudava, então, o Antônio também, né? Então, quando a gente chegava em casa, né? A gente só ia pro quarto, né? Tomava nosso banho e ia ver alguma série, e a comida tava pronta, né? E, enfim, a casa já estava organizada, porque minha mãe passava, né, o dia em casa, então ela se incumbia de carregar a casa. De carregar a casa, né? Carregar mesmo, né? Nas costas, mas assim, de organizar a casa, né? E as tarefas domésticas. E isso era confortável. Era confortável porque a gente não precisava se preocupar com isso. Mas quando a gente decidiu mudar, né? Quando a gente decidiu procurar um lugar e a gente encontrou, né? Esse conforto familiar foi colocado em xeque. E aí bateu aquele medo, né? Caraca, será que eu vou dar conta? Porque minha mãe dá conta tão bem, né? De organizar a casa, né? De organizar o ambiente. Será que eu vou dar conta também, né? Então eu penso que quando um jovem adulto, né, pensa em sair da casa dos pais ou dos familiares, né, a primeira coisa que pensa é essa, né? A primeira coisa que ele pensa é essa, né? Será que eu vou dar conta, né, de carregar, né, uma casa sozinho nos ombros, né? Tarefas domésticas, pagar conta, pagar luz. E sim, tá? Você vai dar conta, tá? Relaxe, se esse for seu medo, tá? É algo que é extremamente driblável, né? Você consegue passar por esse obstáculo sem muitos esforços. É só uma questão mesmo de adaptação àquele novo lugar, né? Aquela nova rotina. Mas você vai tirar de letra, porque eu tirei de letra, tá? E eu sei que com pessoas diferentes acontecem de formas diferentes, mas via de regra você vai se sair bem, mudando. Então, se esse for um medo seu, né, e você estiver passando por esse momento, por experiência própria, tá? Se mude, tá? E não fique com receio de se você vai dar conta ou não, porque isso vai acontecer. Às vezes também tem aquela questão da expectativa familiar, né? A gente fica com medo, né, de falar que vai mudar, né? O que será que meus pais vão pensar? Será que vão pensar que eu tô abandonando eles? Para algumas pessoas essa não é uma realidade, mas para algumas é, né? Então você fica com aquela coisa, né? Será que eu vou... Aquele peso, né? Porque tem gente que ajuda a família, né? E era o meu caso, inclusive, né? Eu ajudava a minha família financeiramente falando, então sair dali, né? Implicava em eu diminuir, né? A minha ajuda, né, a minha família, porque afinal de contas eu teria a minha casa, né, então teria que pagar contas, fazer compras, né, dar conta das tarefas domésticas, né, e eu não teria como me dividir, né, a esses dois lugares. Então tem aquela questão também da expectativa familiar, né, o que será que vão pensar, né, o que será que vão falar que eu tô abandonando minha mãe, meu pai, etc, etc. Eu sei que isso pra muitos é um grande empecilho, mas vai por mim, tá, é algo que você vai tirar de letra, e a sua família também vai se acostumar, seus pais vão se acostumar,
acostumar, tá? Tirando algumas exceções, né, em que os pais, né, os familiares realmente precisam de uma ajuda mais próxima, né? Porque eu sei que tem pessoas nessas realidades, né? Via de regra, cara, quando você decide sair e fazer a tua vida, os pais sobrevivem, tá? Os familiares sobrevivem. E eu sei que falar isso pode parecer um pouco insensível, mas eu falo isso com respeito, sabe? A história, né, de quem tá me ouvindo, né? E com respeito também à minha própria história também, né? Minha mãe sobreviveu, tá? Meus familiares sobreviveram, né? Então, não fique com medo, com receio de sair, ou o que será que meus familiares vão pensar, né? Será que vão pensar que eu tô abandonando, isso, aquilo? Não vão, tá? E ainda que pensem, eles vão sobreviver. Tem muita gente que não é independente, tá? Ou que não exerce a sua independência, tá? Porque tá tão acostumado, né, à rotina da casa dos pais e dos familiares que acaba tendo essa independência tolhida, né, podada, né? Então, eu acho que um dos benefícios de você decidir morar sozinho, né, passa por isso, né, por essa questão da independência, né, de você procurar um lugar por conta própria para morar, né, de você se adaptar a uma nova rotina, né, tem isso também, né. Então, a sua independência, ela é amadurecida nesse processo de você procurar um lugar para morar, sabe, de você escolher um lugar para poder andar com as próprias pernas, né? Então, se tem um benefício que eu poderia dizer sobre morar sozinho, né, seria o benefício da independência, tá? E para muitos isso pode não ser grande coisa, né? Mas para outros sabe? Ser independente, fazer suas próprias escolhas, criar suas próprias rotinas, escolher aonde vai morar, quando vai chegar, quando vai dormir, quando vai comer, é uma grande vitória, né? E eu sei que para alguns pode ser assustador isso, né? Será que vou conseguir? Será que vai dar conta? Será que vou dar conta? Né? Será que vai ser benéfico para mim? E sim, vai ser, tá? E aí a gente chega num ponto importante, que é essa questão do crescimento pessoal e da maturidade, né? Quando eu digo que morar sozinho mudou a minha vida, sabe? Mudou mesmo, sabe? Me trouxe mais maturidade como sujeito, sabe? E crescimento pessoal também. Eu cresci muito, sabe? Quando comecei a morar sozinho. Primeiro lá no Rio de Janeiro, né? Porque a gente morou 3 anos, né? Num apartamento no centro do Rio de Janeiro, por conta do nosso trabalho, né? Eu e Antônio. E depois que nós decidimos sair da Marinha e que a gente começou a se organizar, né, e pensar, estruturar a nossa saída da Marinha, e que viemos para cá, né, para o norte do país, no estado do Pará, moramos um tempo com os pais dele, aqui também, moramos 1 ano e meio aproximadamente com os pais deles, e aí depois a gente começou a pensar, né, em se mudar. Passamos de novo por esse processo, né, aquele processo de conforto familiar, né? A casa dos pais dele é muito grande, são 4 quartos, 3 banheiros, varanda na frente, varanda atrás, enfim, a casa dos pais dele, né, do Antônio, é confortável. Mas a gente precisava do nosso espaço, a gente precisava iniciar, né, esse processo de desmame, né, novamente, né, e procurar um lugar pra gente. E eu posso dizer, né, que de crescimento pessoal, tá, e de maturidade, esse processo proporciona isso pra gente, tá? Decidir morar sozinho, procurar um lugar pra você, né, um lugar que seja o seu espaço, né, com a sua rotina, os seus hábitos, tá? Então, se você tá indeciso, né, nesse momento, indecisa nesse momento, né, coloco aí minha experiência própria, tá? Decidi morar sozinho, né? Eu e Antônio, né? Decidi morar sozinho, trouxe isso pra gente, né? Maturidade e crescimento pessoal. E aí, né? A gente aprende várias lições, tá? Morando sozinho, né? Como, por exemplo, organizar a rotina da nossa própria casa, né? Parece besteira, banal isso, né? Mas para algumas pessoas isso também é uma grande vitória, tá? Você orquestrar uma casa, carregar uma casa nas costas, né? Eu sei que tem gente que vive essa realidade desde muito novo, muito cedo, tá? Mas para aqueles que não vivem e não é uma realidade, principalmente aqueles que trabalham, estudam, né? E tomam o conforto familiar, né? Dos pais, né? Ou de alguns outros familiares como algo necessário. Quando essas pessoas se mudam,
né? Tem lições que são, assim, memoráveis pra gente, sabe? Caraca, paguei minha primeira conta de luz, minha primeira conta de água. Caraca, tô pagando a internet, já foi, ufa, paguei mais um aluguel, mais um mês de aluguel. Sabe? A satisfação que você tem, né, de poder estar vivendo a sua própria vida, sabe? De ir ao mercado, fazer suas compras, guardar no seu armário, sabe? Na sua geladeira e poder ver um filme, ver uma série, e levantar aí a sua geladeira, pegar a sua comida, sabe? Ou alguma sobremesa que você fez, ou tomar um café na sua casa, sabe? Isso é recompensador, satisfatório, tá? E isso faz parte, né, desse crescimento pessoal, né, e dessa maturidade que morar sozinho traz, tá? E essa experiência muda a nossa visão sobre decisões que a gente vai tomar, sabe? Porque a gente não passa mais por aquele espectro, né? Aquele guarda-chuva, né? De passar pelo crivo da família, né? Ou do pai, ou da mãe, né? Porque a gente não precisa mais tomar decisões baseadas nisso, né? Às vezes, quando a gente tá morando com algum parente, algum familiar, ou até mesmo com os pais, né? Nossas decisões passam por esse guarda-chuva, né? Olha, eu moro na casa dos meus pais, então o que quer que eu vá decidir, eu tenho que passar por esse filtro, né? E quando você mora sozinho, você não tem mais esse guarda-chuva, você não tem mais esse filtro, né? São suas decisões, sua rotina, sua casa, e isso, de certo modo, ensina muita gente, sabe? E ensina também a gente a errar e aprender, né? Porque nem tudo é só coisa boa, né? Morar sozinho implica isso também, né? Em você fazer muitos acertos, em você acertar muito, né? E de você errar muito, né? Mas até mesmo nos erros, né? Até mesmo nas gafes que a gente comete morando sozinho, né? A gente aprende muito. Então, se você também, mais uma vez, né, tá pensando em passar por esse momento de morar sozinho, né, e tá indeciso, tá com medo, né, ansioso, né, desse novo momento, né, por experiência própria, tá? Vai ter erro, vai ter acerto, mas vai ser extremamente prazeroso, sabe? Você estar num lugar que você pode chamar de seu, sabe? E fazer sua própria rotina. E aí, por último, gente, não menos importante, eu queria falar sobre os benefícios de morar sozinho, né? Já comecei a falar um pouquinho, né? Mas eu acho que o principal benefício é essa liberdade, sabe? De organizar a casa do seu jeito, de organizar as coisas do seu jeito, de poder dormir e acordar quando você quer, entrar e sair a hora que você bem entende, comer a hora que você quiser, sabe? Eu não sei vocês, né? Mas quando nós estávamos na minha casa, né? Ou até mesmo na casa da minha mãe no Rio de Janeiro, a gente meio que ficava refém da rotina deles, né? Porque eles faziam almoço, né, e organizavam ali, né, o almoço e chamavam a gente pra almoçar, e a gente meio que ficava refém de falar, olha, eu não vou almoçar agora, porque todo mundo sentava à mesa pra almoçar, e na casa da minha mãe também era a mesma coisa, né, minha mãe terminava o almoço, né, e chamava a gente, né, olha, o almoço tá pronto, vem almoçar, não vou almoçar agora, não vai almoçar agora por quê? Não, vem almoçar e tal, tá todo mundo almoçando, então fica essa coisa, né. A gente meio que não tem, a gente fica meio que refém disso, né? A gente não tem muita liberdade, né? Pra poder, né, decidir comer hora X ou Y, né? E morar sozinho proporciona isso, né? Proporciona essa liberdade. Liberdade, inclusive, na rotina, né? Da sua própria casa, né? Eu quero acordar um pouco mais tarde hoje, sabe? Quero ir pra uma festa e posso chegar tarde sem a preocupação de se vou acordar, né? Minha família ou não. Ou se vou no dia seguinte acordar mais tarde, né? Sem ficar aquele clima, né? De caraca, só ocupa essa casa, né? Só habita essa casa, né? Mas participar mesmo não participa, né? Você simplesmente trabalha, sai e volta, vai pra festas, dorme, acorda tarde e não participa da rotina da casa. Porque tem essa cobrança também por parte da família, né? Então quando você mora sozinho, você não tem mais isso, né? Você dispensa, né? Essas cobranças. E isso traz muito crescimento emocional e psicológico pra gente, sabe? Traz muito crescimento emocional, principalmente porque a gente pode se dar o luxo, o benefício, né? O privilégio, né? De poder fazer as nossas próprias escolhas, sabe? Estar bem no nosso cantinho, sabe? E decidir, né? Enfim, fazer o que você quiser quando você bem entende, né? E é isso que é liberdade, né? Liberdade de estar num espaço que você pode chamar de seu, que você pode se sentir confortável, né? Acordando tarde, acordando cedo, almoçando na hora que você quer. E é isso, gente, sabe? Essa semana eu tive pensando um pouquinho sobre isso, sabe?
como essa experiência impacta nessas vidas, né? Como morar sozinho pode ser benéfico, sabe? Pode trazer maturidade pra gente e pode trazer novos sentimentos, sabe? Novas experiências. Então, talvez, né, compartilhando minha experiência aqui, tá? E também sem dar uma de guru, né? Eu ficar falando, dando diquinhas, né? Do que você pode fazer, né? E etc, tá? Eu tô só querendo compartilhar uma experiência falando de mim mesmo, né? Eu acho que eu seria uma das últimas pessoas, sabe? A sair da casa da minha mãe. Acho que se eu pudesse estar na casa da minha mãe até hoje, eu estaria, se eu estivesse no Rio, né? Mas se não fosse o Antônio, sabe? Se não fosse essa pressão por parte dele, eu não teria saído. E às vezes a gente precisa disso, né? Às vezes a gente precisa de alguém que pressione a gente, né? E, sei lá, né? Coloque a gente... desestabilize a gente, né? Tire a gente da nossa zona de conforto. Eu acho que é bem isso, sabe? Morar sozinho pode tirar a gente da nossa zona de conforto, mas é algo benéfico, sabe? É algo que traz muitas coisas boas, muitas realizações, muita maturidade. E então, se você tá passando por esse momento, tá? Se você tá pensando em morar sozinho, né? Ou se você ainda tá indeciso de será que eu vou conseguir ou não, tome essa decisão, sabe? More sozinho. Eu acho que você vai colher muitas coisas boas sobre isso. Uma coisa que eu tava pensando, antes de encerrar, é sobre a questão de conseguir pagar, né? A gente fica muito preocupado se a gente vai conseguir ou não pagar o aluguel. E eu lembro, quando eu trabalhava, eu e o Antônio trabalhávamos, né? A gente tinha uma vida confortável, até os dois trabalhavam, né? A gente gastava dinheiro com besteiras, sabe? E aí a gente ficava colocando na ponta do lápis: a gente não vai conseguir pagar o aluguel, a gente não vai conseguir pagar o aluguel, então não vamos sair. Até que a gente saiu, decidimos sair. E aí a gente conseguiu pagar o aluguel, a gente conseguiu pagar a conta de luz, sabe? E a gente ficava pensando: caraca, esse dinheiro que a gente paga o aluguel e paga a conta de luz era um dinheiro que a gente gastava com o quê? Tipo assim, porque antes a gente não saía porque a gente falava que não ia dar. Mas aí agora a gente saiu e a gente paga o aluguel e paga a conta de luz. Então não dava. Por que não dava? Sabe? Então acho que às vezes a gente precisa bem disso, sabe? Dar esse passo, sabe? De sair, decidir sair, sabe? Se desafiar e viver essa experiência, sabe? Só quem vive sozinho, só quem mora sozinho, né? E passa por experiência, sabe do que eu tô falando, né? Tem muitas coisas boas, né? Tem muitas coisas bacanas, né, no morar sozinho. Também tem muitas coisas desafiadoras, né? Muitas preocupações, a gente fica preocupado em vários momentos, né? Será que eu vou conseguir pagar um aluguel? Meu Deus, compra, o gás acabou, etc. Mas, tirando essas partes, né, que também fazem parte desse processo de morar sozinho tem seus benefícios. Então, é isso, tá? Tô compartilhando só uma experiência e registrando também, tá? Essa conversa que eu tive com meu amigo. Compartilhando também um pensamento, tá? Não é nenhuma diquinha de guru, também não tem nenhuma verdade absoluta aqui, né? Mas se eu pudesse deixar alguma coisa ou compartilhar alguma coisa, seria exatamente isso, tá? Se mude, porque morar sozinho transforma as nossas vidas, tá? E não fique preocupado se você vai conseguir ou não pagar o aluguel, se você vai conseguir ou não fazer suas compras, né? Ou se você vai conseguir ou não pagar sua luz, tá? Porque você vai conseguir. É isso. É só isso. Tchau, tchau.